Então, eu quero chamar a professora Heloísa, coordenadora do programa. Bom dia a todas, a todos e a todes. Sejam bem-vindos, bem-vindos de volta às atividades. Espero que tenham descansado um pouco. Ir para os congressos, a gente se encontrou, né, nos congressos nesse julho, que foi ótimo também. Bom rever algumas carinhas aqui. Hoje, então, a gente tem a atividade inaugural do inverno, uma atividade para quem não conhece tradicional. Eu vou falar um pouquinho aqui porque a gente também convida há um tempo para essa atividade os candidatos ao processo seletivo do nosso programa, que está acontecendo agora, né, nesses dias. Então, a gente colocou junto com essa atividade justamente para quem está se aproximando do programa, né, conhecer um pouco das atividades, das pessoas, dos professores, né? Então, essa atividade, que a gente também chama de inaugural, é um segundo momento de abertura das atividades acadêmicas. Nela, a gente abre, sempre com uma palestra de um convidado, e em seguida a gente avalia os mestrados que ingressaram no ano, né? Então, esse ano, no início de 2023, tivemos os ingressantes no mestrado e já tem os projetos avaliados no período da tarde, né, em geral os doutorandos ou docentes do programa, né. Em janeiro a gente também faz uma atividade inaugural de verão e naquela a gente avalia os projetos de doutorado dos ingressantes no ano anterior. Eles têm um ano para ir preparando o seu projeto e apresentar aí sim para docentes do programa, né. Então, só para vocês terem essa ideia, ela já é bastante tradicional. E esse ano a gente tem a honra de receber como palestrante o professor Aldo Parra, né, um egresso do nosso programa aqui. Muito obrigada, Aldo, pela sua presença. Ele já vai falar daqui a pouco, a Maiele vai apresentá-lo. E depois da palestra do Aldo, a gente vai ter uma próxima atividade, que é uma reunião docente. Em paralelo, nós teremos uma reunião discente, né, com os discentes numa sala e os docentes na outra. Os docentes vão estar no laboratório e os discentes na sala daqui mesmo. Aí, na parte da tarde, antes dos projetos, às 2 horas, nós teremos uma reunião para falarmos sobre a atividade do nosso evento dos 40 anos do ano que vem, né? Nós temos nos organizado em reuniões periódicas, então ficou marcado para essa tarde as comissões conversarem e em seguida, sim, nós vamos falar sobre os projetos que vão ser avaliados. Depois, né, meninas, uma atividade que a gente chama? Confraternização. Quero aproveitar para a confraternização também, veio a festa na cabeça. Quero aproveitar para também agradecer a professora Laura, que está aqui hoje, que veio estar numa visita. A professora Laura Moreira é da Stockholm University, vai passar aqui alguns dias, esteve com a gente no mês, e na semana que vem ela vai fazer uma apresentação também no SMEM para nós. Obrigada, professora. Agradeço a presença de todos vocês, docentes que estão aqui também, e passo a palavra para a Maiele, que vai apresentar o nosso convidado. Boa atividade, bom dia para todos nós. Então, bom dia, pessoal. Antes de eu apresentar o professor Aldo, alguém perdeu uma chave? Obrigada. Nossa, comecei bem. E apareceu de ou não? Então, todo mundo está me escutando bem? Obrigada. Então, o professor Aldo, ele é doutor em Educação Matemática pela Aalborg University, em Dinamarca. Possui mestrado em Educação Matemática da Unesp, aqui em Rio Claro. Bacharelado em Matemática pela Universidade Nacional de Colômbia, eu não sei porque aqui misturado em inglês, espanhol e português. E tem experiência na área de educação, com ênfase em educação rural, atuando principalmente nos seguintes temas: etnomatemática, educação matemática crítica e educação indígena. Hoje, ele vai apresentar a palestra para nós, intitulada Ethos de uma Educação Matemática. Então, professor Aldo. Olá, bom dia, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, estou tremendo na emoção de estar falando com vocês. Sempre que estou aqui, estou tremendo porque a última vez que estive aqui estava defendendo meu mestrado, então estar aqui sempre, mas tudo bem, para mim é uma
grande honra estar aqui. Tenho a felicidade de estar falando com meus antigos professores, a Luísa, a professora Marcela, a professora Dona Lourdes, e com outros colegas que agora têm o professor Marquinhos. Então, vou comentar para vocês algo que estou desenvolvendo faz pouco tempo. Uma das minhas reflexões como pesquisador. E que tem a ver com inúmeras coisas que eu vivi também aqui no Brasil. Então, vamos lá. Tem como passar? Então, eu quero fazer uma reflexão sobre algo que pouco se fala nesses tempos onde temos muita informação. Então, vamos falar o que movimenta nossas pesquisas, o pode movimentar nossas pesquisas na educação matemática. Tá? Então, mas primeiro é dedicar ao amor que eu recebi aqui. Mais uma. Mas que essas pessoas foram para mim um amor. A primeira é a de Adriana, a de Miriam, o de Ole e a de Rômulo. A gente fazia piada e para mim são as pessoas que eu quero render homenagem. Então, estão aqui conosco, mas para mim estão no meu coração. E eu recebi disciplina com os 4 deles. E para mim é impossível falar desse lugar sem falar deles 4. Então, vamos lá. Agora sim. Vamos falar de uma neblina, uma nevoa, que vemos matemáticas em todas partes e em Lima. Esta fala começou originalmente para falar da pandemia. Que no momento da pandemia víamos matemáticas em todo momento. Todas aquelas tabelas de quantos mortos ia acontecer, qual ia ser a efetividade da vacina. Tínhamos matemáticas em todas partes e ao mesmo tempo em nenhuma. Sim? Que é uma situação confusa. E cada que aparece na contemporaneidade uma crise, a matemática tem um rol preponderante. Como se tem dito, a matemática é na sangue, a matemática está sempre presente na vida dos cidadãos e nas crises. E como usar a matemática, como a matemática é usada para acrescentar crises, como usar para criar crises. Como pode ser usado para educar, para enfrentar as crises. Mas essa neblina não permite enxergar bem. Uma foi a pandemia, vimos um monte de situações muito tristes onde a matemática estava sendo posta em xeque e também participava tanto das pessoas que acreditavam na vacina como daquelas que não acreditavam na vacina. E para entender o que estava acontecendo e agora era preciso que os cidadãos soubessem alguma coisa da matemática. E aconteceu que eu acho que é um problema grande, o pós-factualismo, o que se chama também do fake news, não? Que aparecem curas mágicas, aparecem. É bem difícil agora entender o que é real e o que não é real, devido à avalanche de notícias que não temos, e mais ainda com a aparição da inteligência artificial, que parecerá que não temos como garantir mais do que pode ser real, o que pode ser verdade. E este é um fenômeno que eu acho que temos que enfrentar todos na educação, que é a pareidolia. Que é a pareidolia? É aquele fenômeno de ver numa imagem aquilo que ela não tem. Então, não sei se vocês têm visto que numa parede com medalha dizem que apareceu a Nossa Senhora, não sei o quê, que a forma das nuvens envia um sinal para alguém. Pareidolia é um fenômeno psicológico que experimentamos quando atribuímos a uma imagem propriedades que ela não tem. Movemos algo que não existe, mas queremos dizer que existe.
Então, a pareidolia se alimenta com o quê? Com as câmaras de eco, sim? Que são, digamos, as relações sociais que temos com pessoas afins a nós, que bebem a mesma informação do que nós. Então, terminamos ouvindo somente o que confirma nosso viés. As câmaras de eco proliferam devido às redes sociais. E por isso temos tanta polarização na política do mundo todo, que vocês experimentam com os seguidores do anterior presidente e os seguidores do atual presidente. Na Colômbia é exatamente igual. Sim? Aquela polarização e que as pessoas imaginam que a realidade é unicamente o que eles conseguem ver, e essa realidade está formatada pela tecnologia. Mais um. E esses dois termos que o clickbait, os jornalistas também apresentam as notícias com uma manchete que é atrativo, que é morboso. Dá para entender? Sim, que sempre te dizem algo que você não acredita o que o político falou ante a jornalista. Mas não dizem nada. Então é só para você clicar e entrar na nota, porque agora todo isso se paga, né? Cada vez que você abre uma janela na internet, isso é lucro para eles. Então os jornalistas não querem dizer a verdade, querem dizer o que pode ser viral. Né? Então, este fenômeno do clickbait também tem a ver com a pareidolia, tem a ver com a perda da confiança. Qual é a legitimidade atual dos médios, da mídia, dos jornais? Mas, frente a esta situação, a este coquetel contemporâneo, o que fazer? Mais um. Então, temos uns faróis para a neblina. Eu quero contar experiências, mas duas vai ser rápido um pouco. Experiências comunitárias na educação matemática. Uma delas é desenvolvida pela Mônica Mesquita. Ela é brasileira, mas ela mora em Portugal faz 20 anos. Ela trabalha desde o referencial da etnomatemática, como ela trabalha com os pescadores da costa de Caparica, que é uma vilarejo que não tem água potável. E como ela organiza com eles os jeitos para interlocutar com a prefeitura, e como eles têm seus próprios saberes. Então, a experiência dela de estar no primeiro mundo, num bairro que é do terceiro mundo. Eles organizam as pessoas e se alfabetizam em matemática para defender seus interesses mais um. Outro é o exemplo do professor Ailton Alves da Silva, que é egresso do nosso programa da Unesp, no mestrado e doutorado. Ele foi palestrante plenário no Congresso MES, onde ele fala como reivindicar as práticas matemáticas e a matemática das práticas dos povos indígenas. Ele tem uma experiência desde 1998, 8 comunidades indígenas com o povo Aue. E é uma experiência que nos fala, depois vai fazer sentido, mas é uma experiência que para mim é exemplar em como enxergar, como jogar luz naquela neblina que nos acompanha. Mais um. A história de luta do povo indígena Nasa, no Cauca, para os que tenham ouvido alguma coisa do Jorge, para lembrar. Mais um, daqui a pouco falaremos. O Mujavara da Palestina, que o Mujavara é um termo, um conceito que os palestinos usam para fazer o bem em meio das dificuldades. O professor da educação matemática Munir Faché fala em inglês, eu recomendo o trabalho dele, de como as pessoas de Palestina fazem sua resistência ante a invasão militar do Estado de Israel. Como eles criam alternativas para se manter vivos, para sobreviver e para ascender. E o movimento Sem Terra do Brasil, que eles têm umas pesquisas em matemática, em educação, umas experiências que eu acho que vai ser, são exemplares. Então, mais ou menos, vou ler direto, vou conceitualizar agora. Então, vamos lá. Este senhor que vocês veem aí, ele é um italiano, ele é um diretor de teatro. Ele chama-se Eugenio Barba. Ele entrou
estudou teatro experimental, depois ele viajou para a Suécia, para a Noruega, e depois ficou na Dinamarca, onde ele criou o teatro Odin. E ali, um teórico do teatro, proposto esta ideia que eu quero trazer para a educação matemática. Este é o primeiro teatro. Dá uns exemplos do primeiro teatro, aquele teatro do monumental teatro. Aquele teatro que recebe muita verba no Estado. Aquele teatro que mostra as peças mágicas e clássicas do Shakespeare, das tragédias gregas, que são que se apresentam naqueles teatros gigantes, né? Os grandes atores. O Rio Barba chama isso do primeiro teatro. Sim? Aquele teatro que é oficial, está bem estabelecido. E ele chama, no segundo teatro, aquele teatro experimental. Aquele que gosta de ler os autores da vanguardia, como Bertolt Brecht, Bukowski, aqueles que são muito experimentais, para aquele povo culto, que gosta das mais novas inovações do teatro, sim? Que é apresentado em teatros mais pequenos, sim? E que tem aquele prestígio de fazer um teatro muito complexo, um teatro que pesa no estudo, sim? Eu vi uma e começou a estudar teatro, a fazer teatro e rapidamente achou que ele estava imerso no segundo teatro, mas ele começou a refletir e reagiu. Eugênio Arbas é conhecido como o pai da antropologia teatral, tipo assim, a etnomatemática do teatro, olhar as formas de representação no mundo todo, e ele pesquisa em rituais, artes marciais, danças, trocas, e como o ato de representar e o ato de imaginar coletivamente é presente em inúmeras culturas na história. É mais ou menos o mesmo esquema do nosso grande mestre Villatán D'Ambrosio perguntando o que é conhecer matematicamente no mundo. Então ele achou rapidamente essa dicotomia, dois tipos de teatro. Então ele tenho uma pergunta para vocês. Quais seriam duas educações matemáticas? Qual seria a educação matemática oficial, bem estabelecida? Aquela que gosta dos resultados das provas PISA, do OECD, aquela que é a que os ministros da educação do mundo falam entre si. E qual seria essa outra educação matemática mais experimental, mais complexa, mas aquela que escreve muitos livros, aquela que muitos de nós estamos acostumados a ver? Começa meu jogo de analogias entre aquela coisa que o Eugênio Barba criou para o teatro e o que podemos trazer e interpretar para a educação matemática. Então, o Eugênio Barba está pensando no terceiro teatro, que é o teatro que é feito nas ruas, na periferia. Não sei se vocês, com certeza vocês têm conhecido, têm visto aqueles círculos pobres que vão de povo em povo. Itinerantes, viajantes, sim? Por que ser ator nesses círculos? Aqueles atores não desfrutam do dinheiro do primeiro teatro. Também não desfrutam do prestígio do segundo teatro. Eles não. Porém, eles fazem sua vida ligados a esse teatro. Também pouco a pouco. Pode ser que não sejam os mais versáteis dos atores. Podem ter uma muito boa ginástica, uma muito boa técnica da interpretação das peças. Porém, eles têm algo que eles mantêm viva a chama de se manter, montar a carpa, desmontar, ir para outro povo e fazer sua arte.
sem esperar que recebam muito aplauso, sem esperar que vão estudar eles. Eles têm uma força que eu quero resgatar, que eu vou trazer para vocês. Eu pedi para vocês enfocar e olhar na ética do trabalho dessas pessoas. Sim? Então, o Gênio Arba criar um estudo de achar esses pequenos teatros que estão ao redor do mundo todo. Temos experiências no Peru, na Índia, na mesma Dinamarca. E como achar quais são as formas, as estruturas usadas naqueles teatros. Então, estou pensando, claro, era esperar qual é a terceira educação matemática. Estas são fotos tomadas no resguardo de Botatierra, na região de Tierra Adentro, no Cauca, Colômbia. Está o professor Carlos Alberto Pacho, professor bilíngue, com seus alunos indígenas, que muitos deles são monolíngues, no Nasayuwe. Qual é a educação matemática que ele desenvolve? Porque ele ainda é professor, porque ele leva pelo menos 15 anos nessa escola. Ele foi liderança, cacique por um tempo, depois volta para a escola, e ele ainda se mantém lá. O que é ser educador matemático? Conhece as periferias. Qual é a teoria, quais são os desafios, quais são as reflexões que habitam lá. Então, isto tem a ver com esta terceira idade, tem a ver com este interesse pelo terceiros olhares, tem a ver com o movimento da decolonialidade, que faz visíveis conhecimentos, pessoas e histórias que foram assumidas como não existentes. Eu imagino que o estudo deve ressoar bastante com o pessoal da história oral, eu não estou experiente nela, mas chego a estas perguntas por outro caminho. Então, eu tento pensar em dois conceitos que o Gênio Arba criou para o teatro: o ofício e o ethos. Sim, então, ele assume o teatro. Eu quero assumir a educação matemática como isso, como solidão, como ofício e como revolta. Então, que ofício, eu vou fazer uma deturpação das palavras do Parra. É uma construção paciente do seu próprio relacionamento físico, mental, intelectual e emocional com o tempo, com professores, alunos, conhecimento, sem se conformar com aqueles relacionamentos equilibrados, bem estabelecidos, bem sucedidos, que atualmente estão no centro da educação matemática. E o ethos, que seria? Não é a ética da moral de portar-se bonzinho. O ethos seria esse conjunto de comportamentos sociais, linguísticos, políticos, existenciais, que expressa as formas como a gente quer relacionar sua história pessoal, sua história local, com aquela grande história, que nos leva a ir à sala de aula, a pesquisar, a ir à aldeia mais uma vez, como faz o Adair, depois de 25 anos. Que é o que ele tem? Onde está o fogo? Em que consiste essa força que leva ele a estar mais de 25 anos indo para a mesma aldeia, ou a mesma aldeia? Então, a Laura já viu esta foto, eu adoro esta foto, é muito linda. Não sei se vocês conseguirem enxergar dá para apagar. Você dá para ver o rosto da menina? Por quê? E o rosto do homem dos óculos, né? Sua confidência? Não, sua confiança. Isso. Muito, para mim, muito revelador os dois gestos das duas pessoas. Sim. Ela é uma menina e eu acho que ele às vezes faz pesquisa.
Então, para mim, este terceiro olhar fala do deslocar o locus de enunciação, quer dizer, quem está fazendo a pesquisa, para quem está sendo feita a pesquisa, sim? Como uma pesquisa é validada como boa, como útil, como que tem algum tipo de impacto, sim? E aqui este terceiro olhar nos pede problematizar a pesquisa como representação. Então, como a apresentaram, né? O trabalho da etnomatemática, para a gente, esse é um grande problema, não é a representação. Eu, que não sou indígena, vou falar dos indígenas para quem? Como? Ante quem? Sim? Então, tem sido muito comum em alguns esta ideia de eu faço etnomatemática porque eu vou ajudar a inclusão das populações indígenas. Ou eu faço etnomatemática porque vou ajudar a dar voz a eles. Sim? Então, sempre o locus de enunciação sou eu, pesquisador, ou dar um presente para as comunidades. Aquele presente é sua valorização do seu saber, do seu conhecimento ante uma outra comunidade acadêmica, institucional. Então, vou agir ao nome da. Eu acho que pensar nessas terceiras educações matemáticas nos leva a problematizar a pesquisa com isso. Então, aqui é onde faz sentido as experiências que eu relatava da Mônica Mesquita em Portugal, do Adailton, das pesquisas feitas no Movimento Sem Terra e as pesquisas feitas na Colômbia. E isto se relaciona com o referencial da decolonialidade, em particular com a sociologia das ausências, que diz como fazemos presença em assuntos que se assumiam como invisíveis, espaços de discutir ideias que não eram espaços legítimos. Sim? Audiências, procedimentos e resultados de pesquisa. Como se apresenta uma pesquisa em uma aldeia ou em uma comunidade de trabalhadores, um sindicato, dá para entender sindicato. Que não tem as regras, os rituais que tem este espaço, como que estamos neste momento falando. Sim? E então, isso também tem a ver com de focar no aqui e agora da pesquisa. Para que estamos pesquisando? Qual é o problema que temos que responder? Sim? Porque, não sei se vai ser polêmico, mas tem feito muita... É normal que cheguem pessoas a um grupo, seja sindicato, seja aldeia, seja o que for, dizendo, olha, um dia eu tenho muito interesse em fazer minha pesquisa aqui contigo, com vocês. Eu não sei vocês que estejam fazendo, mas dá licença, eu vou ficar aqui 3 meses, 2 anos, porque acontece que tenho uma pesquisa tenho uma tese para defender, quero coletar meus dados contigo. Tá? Aquela ideia de que o problema da pesquisa nasce fora. Você chega da cima para baixo, com sua legitimidade de pesquisador. A urgência é minha, e preciso que você me ajude na minha urgência. Então, aí temos um problema de quem define o problema. E esse problema, que impacto vai ter? Então, eu quero, sei lá, pulemos um pouco da área da matemática. Eu quero falar de como as crianças aprendem as frações. Mas a professora não tem problema com isso, ou não era esse interesse, ou aliás, o interesse maior dela era coisas como estatística e não com frações. Por que não falar do aqui e agora? Que é o que nesta onde estamos postando a nossa cara para dizer com o que eles gostam. Qual vai ser a peça que vamos ter que fazer para eles, com eles? Que é esse interesse? Também na educação matemática pode falar sobre os direitos de ter um tempo e um espaço, que são uma das coisas que convergem nos todos os exemplos do dia. Na Caparica, no Portugal, no MST, no Palestina, é a luta de pessoas por defender seu espaço, seu território, e se manter no tempo.
Então, sempre, a matemática está muito interessada no tempo e no espaço, né? Um problema físico. Será que a educação matemática pode se interessar pelos direitos de ter espaço, de ter tempo? Então, este terceiro olhar implica em dar ênfase. Às vezes, as pesquisas de engenharia didática estão perguntando como você faz uma educação matemática, quais são as técnicas, quais são os materiais, sim, para fazer ensino de matemática. Mas tem outra linha que o que a educação matemática você está fazendo? Sim? Desde que paradigmas, desde que pressupostos teóricos, você, para que tipo de cidadão você está querendo fazer educação matemática? Essa é uma pergunta habitual, mas esta é uma pergunta que o terceiro olhar vai nos acrescentar. Por que faz educação matemática? Então, claramente, qualquer coisa que a gente faça tem que responder às três. Ter alguma resposta para as três. Me interessa mostrar qual é a que tem a predominância. Não sei por qual começa. É uma coisa técnica apenas, como você faz educação matemática. Uma coisa teórica, de descrever o que é educação matemática feita, ou isso é uma coisa política. Por que você faz educação matemática? Para quê? Então, o terceiro olhar da educação matemática está fortemente interessado em começar por esta pergunta no meio. E depois disso, organizar as outras, né? É impossível não resolver isso. Sim, mas qual é a preponderância? Então, isso vai implicar um requadro do relacionamento com as comunidades. Então, temos estas perguntas. Quem tem o direito de incluir, quem tem o direito de dizer, você vai ter uma boa educação matemática, e esta pergunta que eu acho que me nasceu da mesma pesquisa que eu fiz aqui. O que é pesquisa? Pesquisa é o publicado, ou pesquisa é a experiência vital que você tem com as pessoas. Parte daquela experiência vital vai ter algum tipo de produto, por exemplo, uma tese, um artigo, um livro, mas a pesquisa é o que você tem que enviar para a FAPESP, para cá, é o que fica escrito, ou a pesquisa é o conjunto de relações e experiências que você tem quando está com um grupo de pessoas procurando uma ideia, trabalhando sobre um problema. Quando eu analisei na minha tese doutoral, algumas pesquisas de matemática tinham uma divisão muito forte entre os tipos de resultados que atingiam pesquisas que eram feitas pelo pesquisador pelo interesse de entregar seu mestrado, seu doutorado, e as pesquisas que tinham sido feitas como parte de uma parceria ao longo prazo. Então, o Adairton Alves, ele tem um relacionamento de 5 anos com o Huawei. Ele às vezes vai para a DEA porque ele não está pesquisando. Ele vai dar oi, vai levar alguma mandioca, ou trazer algo, algum remédio que pediram para ele volta, depois de 6 meses faz outra coisa, depois diz, tenho que te perguntar algo, ele volta. E ele tem feito, ao meio dessa relação de 25 anos, ele fez seu mestrado. O tempo passou, ele fez seu doutorado. E agora ele se mantém indo lá, se mantém trabalhando, mas o que ele consiga atingir, os resultados da sua pesquisa, tem uma estrutura muito diferente daqueles que contrataram uma comunidade somente pelas 2 semanas que tinham para ir àquele local, pegar dados, saber quem era quem, tirar foto. Eu não digo que seja bom nem dos dois, eu digo que o tipo de resultados que tem umas pesquisas diante dos outros é completamente diferente. Sim? Então, a pesquisa é reduzir apenas ao que vai sair publicado, apenas aquilo que vai receber financiamento. Então, se no primeiro caso temos uma responsabilidade
pela consistência e validade dos resultados, né? Que o objetivo geral seja compatível com o objetivo específico, a metodologia, sim? Vamos também ter um tipo de métodos prescritivos de como fazer uma pesquisa, vamos a representar o que acontece. Então, todo isso vai cair no grande problema antropológico da reflexividade. Né? Quais são o viés que eu estou usando para pesquisar? Quais são o que baliza a minha pesquisa? Parece ser isso muito importante. O grande problema da reflexividade. Então, antes de pesquisar o outro, eu também tenho que me pesquisar, que é o que eu estou trazendo para a pesquisa, né? Um referencial teórico. Mas, pelo contrário, quando você enxerga a pesquisa um pouco de um jeito diferente, seu problema já não vai ser a consistência e a validade dos argumentos, não unicamente que você renuncia, mas você já também tem que cuidar do assunto da representatividade, da legitimidade e da propriedade intelectual. Então, eu cheguei a um ponto na minha pesquisa com o povo Nasa, em que eu decidi que eu nunca mais ia falar da matemática do povo Nasa se eu não estivesse acompanhado de um indígena Nasa que estivesse falando. Ou seja, eu sei coisas de como eles medem o espaço, ou como medem o tempo, mas eu não tenho o direito de comunicar isso. Eu posso contar para vocês o que significa para mim aprender isso, o que consegui com eles, mas aquela coisa que os antropólogos chamam a revelação do segredo, eu não faço mais. Porque esse é parte do esquema da pesquisa etnomatemática. Eu que não sou indígena, que não sou do movimento sem terra, vou até lá. Estar lá e escrever aqui. Essa é uma definição muito característica da antropologia clássica. Então, eu vou lá, descubro como eles medem, ou como faz um forma, e venho aqui a comunicar com eles, com esse povo exótico, fazem as coisas. Então eu digo, não, se alguém está interessado em como se faz aquele forno, como se mede o tempo, vai perguntar para eles. Ou quando eles querem compartilhar. Meu trabalho vai ser outro. Então aí os métodos não são representacionais, mas são colaborativos e participativos. E então, eu acrescento, além do problema da flexibilidade, porque, como você estrutura suas perguntas de pesquisa, também aparece para mim o problema da simetria. Então, aqui estou fazendo o exemplo da matemática, uma relação transitiva, simétrica, reflexiva, né? Então, se eu pesquiso, e o que acontece quando aquele outro pesquisa? Que é o que aquele outro está interessado? Quais são as reflexões que aquele outro faz sobre a minha pesquisa, ou sobre a pesquisa que ele está fazendo? Então, este terceiro olhar acrescenta o problema da simetria. O problema é que aquele outro também tem agenda, aquele outro também tem interesses, tem preocupações, que nem sempre vão ser as mesmas que eu tenho na minha pesquisa. Então, eu como vou colaborar com ele, debater com aquele outro. Então, se relaciona com uma perspectiva colonial, como vamos fazer uma ecologia dos saberes que vai além das dicotomias. Isto é branco, isto não é índio, isto é índio, isto é comunitário, isto é acadêmico. Vamos tentar lidar com as necessidades e as vontades daqueles outros que antes supostamente eram somente nossos informantes. Esta é uma pergunta que aconteceu no Congresso um mês, que me serve para abordar o assunto do ethos. Sempre falamos de educação e da escola, dizemos, para quê? Se tudo o que façamos está delimitado pelas políticas neoliberais que acontecem no mundo todo, até que não tenhamos uma revolução verdadeira, o que estamos fazendo é jogar o jogo dos poderosos. Para que imaginar uma escola diferente
se a escola não vai mudar, porque o sistema político e econômico não muda. Tem pessoas que, também como do referencial marxista, que eles sabem, não adianta. Até que a sociedade inteira não mude, na escola, você somente está perdendo o seu tempo. Então, contra isso, tem esta pergunta. Por que estas pessoas da educação matemática, por que escolher a educação matemática em um momento destes, quando sabemos que o fator que estrutura e construye a escola está ali? E que somos cegos, não vemos a macroestrutura agindo, é uma ilusão. Eu não vou fazer essa pergunta, mas para os atores. Eles respondem. Talvez para eles a educação matemática seja um meio de encontrar a forma própria de estar presente, buscar relações mais humanas, como o propósito de criar uma célula social na qual intenções, aspirações e necessidades pessoais comecem a se transformar em ações. Penso, fala muito do ethos daquele que vive, pensa, reflete, debate no terceiro mundo da educação matemática, na terceira educação matemática. Tá, voltando a... Você pode olhar, agora recentemente tem um assunto sobre o pós-estruturalismo, estas ideias de Deleuze, do Foucault, que falam muito dos dispositivos, e um monte de mecanismos de captura, que tudo que é criado no neoliberalismo vai deturpar para ir contra. Sim? Então, vou dar um exemplo bem pequeno. Na Colômbia, o movimento pedagógico, os professores faziam muitas greves dizendo, lutando pelo direito à educação. Uma grande bandeira, histórica bandeira, o direito à educação. Então, o governo faz 5 anos falou, tudo bem, vamos criar os direitos básicos de aprendizagem. Então, é um tipo de estándar mínimo que as crianças têm que atingir, e se as crianças não atingem esses níveis de aprendizagem, é o professor que está vulnerando o direito de aprendizagem da criança. Sim? Então, que ele deveria ter educação no direito, a armadilha neoliberal vai deturpar. Agora, é o professor que está vulnerando o direito do aluno se faz greve. Quantos dias de aula está perdendo um aluno por causa das greves dos professores? Contra os professores, contra os alunos. Mas é como a crítica é domesticada. Também tem outros discursos sobre matemática para a justiça social. Né? Todos sabemos aqui de onde sai isso, ou a inspiração freudiana daquilo. Porém, recentemente o Ministério da Educação, falando da Colômbia, falou que se subimos a média dos resultados das provas censais, das provas obrigatórias, para as populações de baixa renda, isso é justiça social. Sim? É uma injustiça social que as populações mais pobres saquem menores contatos. Melhores notas, piores notas na prova. Então, a educação para a justiça social é melhorar as notas na prova. Isso é uma deturpação completa do que estávamos antes falando, que era matemática para a justiça social. Então, são vários exemplos de como se faz uma domesticação da crítica. Então, eu sei que tem pessoas com referenciais muito complexos, muito importantes, que falam de como se despliegam muitos dispositivos dentro do marco econômico da escola para capturar qualquer tipo de ruptura, qualquer linha de fuga ou aquele sistema mundo vai conseguir deter. E eu acho que é uma perspectiva um pouco catastrófica, imaginar unicamente os mecanismos de captura. Porque, evidentemente, os mecanismos de captura existem. Sim? Sem dúvida nenhuma. Porém, você
está no terceiro olhar, se você percebe essa ideia, você tem que reconhecer que existe um mecanismo de escape, sim? E que é a luta que temos que dar, sim? Como ter contracondutas, como fazer o que a Beatriz D'Ambrosio chamava da insubordinação criativa, né? Como ter uma esperança cautelosa na utopia desencantada, sim? E que é meu interesse principal é a patafísica. Meu objetivo aqui é que depois desta fala alguém vai para o Google e procure o que é patafísica. E com tarefa, que pode ser patafísica, que eu acho que é um mecanismo de escape por excelência. E estar naquela luta, nesse pêndulo, de entender que cada coisa que seja feita aqui e agora, depois vai mudar, que temos que a gente também mudar as estratégias de escape. Sim, acho que é a última. Não, é isso. Não, vou dar uma imagem de que é utopia para mim, que é uma. Vou tomar aqui o risco, espero que não se molestem vocês, mas eu sou o pessoal a tomar riscos. Sim, cuidado, você faz. Não sei como fazer. Eu que saí da pantalla. Ah, não sei. Se é triste, mas vai servir. Você vai entender. Só mas estava bom, estava aí, vai fazer sentido, vai fazer sentido. Porque eu enxergo uma pessoa mais terrível. Eu sei inúmeras vezes. Temos que suportar. Essa pessoa, o número desse nome. Sim, é o protagonista desse livro. Minuto 67, 0 a 5. 0 a 5. Eu não consegui tirar todo o vídeo, vai ter 2 minutos, então eu vou pular para não fazer a coisa mais feia. Mas William, minuto 68, 0 a 5. Ele está esquentando para entrar. E chega o número 6. Ou seja, ele foi convidado para entrar a um 5 a 0. Mas quando ele entra, já não é 5 a 0, é 6 a 0. Oh. Sim? Legal. Eu quero que veja. É só um segundo. Aguentem aí. Isso é muito difícil, né? Tá bem que a Arepa é da Venezuela. A Arepa venezuelana é maravilhosa. Isso é o que você tem. Ele nem sequer teve o direito que a câmera mostrasse quando ele entra, não sei o quê. Ele pode ter. É muita qualidade, não? Pronto. Não precisa mais. William é a utopia. William mora no terceiro andar, porque ele sabe que ele não vai virar o placar. Ele entra no jogo e não pode entrar a criticar seus colegas. Ah, se ele tivesse entrado, não teríamos assim. Oh. Ele não pode maltratar os que estão dentro. Ele sabe que não vai ganhar. Ele sabe que nos 15 minutos que tem, não vai virar 8 a 7. Ele tem que fazer. Ele que tem que fazer o melhor jogo da sua vida. Mesmo sabendo que esse placar acabou. Para mim, William é a utopia. Não é essa esperança estúpida de acreditar que vamos a ser felizes. Assim é a vitória, é a dignidade que ele quer derrotar. E mesmo assim, vai.
É aquele pessoal do circo que sabe que nunca vai receber muito dinheiro, e mesmo assim vai para o circo de povo. E tem que esquentar e tal. Nadie vai fazer um livro dele, nadie vai dizer, nossa, que pesquisador tão bam, que ator tão grande. Nada. Mas ele tem algo adentro que deu para ir para frente. Para mim, William é a utopia. No finalzinho, né? Agora. Aliás, mas perceba, quem fez o William naquele jogo? Ele deu assistência para o único gol do Brasil. E já no trecho que ele teve, o jogo foi 1-1. No trecho que ele jogou, naqueles 5 minutos, ele deu assistência para o único gol do Brasil. Ele fez algo. A vitória dele está em outro lugar. Não foi naquela vitória oficial. O placar foi o placar. Mas a vitória está em outro espaço. Vamos ver. Pensa assim, quando você for avaliar a pessoa dele. Isso. Um poema de um colombiano, de onde veio? Com as têmporas quebradas, os braços espancados, soamos a fanfarra dos nunca rendidos e dos sempre derrotados. Mais uma? Mais uma. Poema do Miguel de Cervantes Saavedra. Busco a vida na morte, a saúde na doença, a liberdade na prisão, a saída do impasse e a lealdade no Judas. Mas meu destino, do qual nunca esperaria nada de bom, decretou com os deuses que, já que peço o impossível, não me darão nem o possível. Estava muito bom. As perguntas. Isso, pessoal. Então, quem tiver perguntas para o alto, levante a mão. A gente vai organizar. Tá, mas minuto, calma. Tá, levantem a mão novamente, por favor. Guilherme, Andréia, o professor Marcelo também. Alguém mais cantou? Jamie. Mais alguém agora? Tá bom? Tá ótimo. Quem que é o primeiro? Opa, eu já tenho o microfone embutido, mas está gravando aí, né? Então, tem que ter aqui. Uau, prazer em revê-lo. Eu acho que foi o primeiro encontro presencial grande que a gente se encontrou lá em Tocantins, de ética e matemática. Você está dando lá uma palestra também. E aqui agora, inaugurando nossa atividade. E mais bacana ainda que você é da primeira geração de colombianos aqui, que a gente achou que poderia ser um hiato e não foi, né? E assim, né? Então, temos uma sequência sem parar de colombianos. Maravilhoso, praga. E Obrigada. isso é uma visão muito impossível, entendeu? Virou praga, não. Embora a arepa seja venezuelana, definitivamente, depois da sua palestra aqui hoje. Mas, de qualquer jeito, né, fazem muito boa na arepa colombiana. Eu acho duas coisas que ficou assim que eu queria que você tentasse clarear para a gente. Porque num determinado momento, a não ser no seu penúltimo slide antes tal, eu achava que era para todo mundo cortar os pulsos. Entendeu? Porque não havia saída. Eu não posso mostrar o vídeo das outras culturas. Então a gente não conhece as outras culturas, então os garimpeiros continuam matando todo mundo e o outro fazendo lá e acabando com essa cultura. Então eu não tenho o que fazer. Aí a outra opção, a educação matemática 1 e 2, eu vou pensar na 3. Aí depois eu vi você falando em esperança.
em algo como, não é assim, a subordinação criativa ou algo do tipo, que são esperanças. Ou, eu queria até saber a sua opinião, e a Paula talvez corrija mais aí, mas assim, a frase do Paulo Freire, não é assim, educação não transforma a sociedade, mas sem educação não há transformação. E parece que às vezes na tua fala, e eu não ouvi isso em Tocantins, não ouvi tal, então queria que você deixasse claro, parece que não há saída, que a saída é cortar os cursos, que a gente deixa, você entende, sem esperar a revolução acontecer. Eu não faço nada nesse momento, e cada vez mais, entre o socialismo e a barbárie já chegou, e o socialismo parece cada vez mais distante. Então isso não tem muito saída. Então, assim, a gente vai estar fazendo o quê? Então, eu queria até no caso concreto, quer dizer, lá no Congresso de Étnico-Matemática, muito mais tarde, pronto, que eu fui convidado a falar de tecnologias digitais e, não é, étnico-matemática, a ideia, né, uma das 30 mil ideias do Viratã e tal, colocadas e tal, do Janus, aí vai lá, é criada agora a categoria dos festivais de vídeo dos povos originários e tradicionais. Isso é colonização do pensamento ao eles exporem lá? Ou é uma saída para eles terem voz direta, já que eles submeterem e tal? Mas está no site da Educação Matemática, com financiamento do CNPq, com financiamento de sei lá o quê, ou algo do tipo. Para a gente ter um exemplo concreto. E eu, para mim, acho a sua decisão equivocada de não falar mais das experiências que você tem. Assim como eu já aprendi muito com a Adair, toda a experiência que ele tem, mas eu tenho certeza que eu só consigo aquela experiência indo lá. Você entende? Eu só consigo aquela experiência minha, mas a de ser povo indígena não tem jeito. Eu não sou povo indígena. Não é? Isso, seja na antropologia, na fenomenologia, aonde for. Então, me pareceu que essas ideias, quer dizer, que a gente tem, é de ter algo possível. Quando o Chateaubriand chegou no programa, bom, aí sim, um povo indígena sendo, né, fazendo seu mestrado e seu doutorado, mas também é com contradição. Ou seja, a única maneira de não ter contradição no capitalismo é ganhar muito dinheiro, sentar em cima dele e ganhar mais. Se você fizer qualquer coisa em cima disso, você vai viver algum tipo de contradição. E então, como eu não conheço algo como paralisante, eu queria que você me esclarecesse isso. E a segunda é lá no começo. E parece, quando você foi falar da pós-verdade, que a verdade do Bolsonaro é a mesma verdade de quem estava apoiando aqui a luta contra o fascismo. Que ambos podem ter a polarização, eu nem vou falar da Colômbia, porque eu entendo pouco, e aí os dois estão aqui com essa polarização tudo igual. E isso me parece uma postura, às vezes, que pode levar, que já era de um certo pós-modernismo anterior, e com esse pós-modernismo pós-factual pode ser tal. Não, não há verdade, as duas questões são iguais. Não há miséria no Nordeste, não há miséria tal, não há, eu tenho algo que é apenas dois discursos que se polarizam. Então isso me pareceu também complicado. Não são essas duas tinham mais, mas essas são poucas. Sobre o que você falou, claramente não tem a verdade assim, que a miséria no Nordeste tenha desaparecido. Não é por aí que eu quero dizer. No Sudeste também, para não falar do Zema aqui agora, no Sudeste, a miséria de São Paulo. O que eu quero dizer aí, Marcelo, é que as câmaras de eco funcionam. Nos mesmos bancos estão acontecendo as câmaras de eco. De novo, trazer uma experiência no meu país. Quando estavam os diálogos de paz com as FARC, nas guerrilhas, eles tiveram um acordo e fizeram um referendo para aprovar os acordos de paz. Todos os que estávamos a favor do assim, aprovam os acordos, achávamos que o referendo ia ganhar por 95%. Aconteceu que perdeu. Porque o que víamos era unicamente as postagens das pessoas que pensavam igual do que a gente. Eu não estou dizendo que era igual de ruim dizer não, mas dizer sim. A verdade. O que eu estou dizendo é que estamos isolados em cantinhos onde somente estamos escutando o que gostamos de ouvir. E isso acontece tanto para uns como para os outros. E o problema com isso, para
lidar com isso, você tem que ir a encontros diferentes. Porque o que é simples é dizer, eu vou apagar, vou cancelar aquela pessoa que me enche o e-mail de spam com a propaganda do Bolsonaro. Quando eu renuncio a falar com aquele que é contrário, eu me começo a fechar numa câmara de eco. Esse é o problema. E eu acho que esse problema acontece nas duas esferas. Eu não estou dizendo que Bolsonaro tenha o mesmo contato com a verdade. Sim? Só para esclarecer esse ponto que o problema é de não ir ao encontro do diferente. Mais uma frase que esteve estudando, que é o contrário da diferença. Que é o oposto da diferença. Vamos diria na igualdade, as mesmices. Mas o oposto da diferença é a indiferença. Quando você é indiferente ao que está passando com outras questões, você não está apoiando a diferença. Para mim, ficar indiferente é atentar contra. Porque usualmente nós ficamos com diferença e identidade, diferença e igualdade. Se jogamos com aquelas, vamos jogar com as palavras, né? Para ver se explodimos novos significados, fazemos sentido de outro jeito. Então, eu penso assim que esse problema das câmaras de eco e do clickbait está nos isolando, e esse isolamento é muito funcional para aqueles que querem promover projetos políticos de dominação. Nos querem isolar, querem que não falamos, querem que não estemos com os diferentes, porque então não vamos escutar por que eles pensam assim. Então, agora, passando ao primeiro, o que eu renunciei é a representar alguém que não está pedindo ser representado. Sim? E eu gosto, eu tenho coisas para falar da matemática dos NASA, mas eu não vou fazer isso nunca mais se eu estou sozinho. Eu posso falar quando esteja outro, me diga, e que esse outro esteja na relação, diminuindo a relação jerárquica de poder. Sim? Então, se as pessoas do festival de vídeo, se o pessoal indígena gosta de estar no YouTube, tudo bem, mas é questão de perguntar para eles se eles estão à vontade. Se estão à vontade, se inscreveram 4, então 4 grupos. sim, ou seja, não é. Para mim, o grande problema da representação é aquela coisa estática onde o outro fica gelado, fixado no tempo, fixado no espaço. Né? Cortar a simultaneidade no tempo do invisibilizado. Por caso do indígena. Então, o indígena só tem que estar no mato, coletando. Ele não pode falar do câmbio climático, ele não pode falar da política, porque eu imagino que ele está em outro espaço, em outro tempo. Então, eu acho que essa é uma perspectiva que temos que revisar muito nas pesquisas. Isso. O que mais? Acho que tem uma coisa que sempre me emociona quando eu falo com você e penso no encontro que eu já tive na vida, né, com você em outros momentos, é esse brilho no olho contagiante, que é um olhar que brilha apaixonado e revoltado, já que você usou essa palavra. Você falou da educação matemática como ofício, solidão, revolta. E eu concordo com absolutamente tudo que você disse aí, exceto a sua visão de utopia, porque talvez ela tenha esse elemento da solidão. Eu não sei se eu quero ser o William. E eu sempre me lembro desse episódio final, porque eu estava na Bahia, nessa final.
E a coisa que mais repercutiu na Bahia foi o fato de que a equipe da Alemanha ficou sediada na Bahia no período da Copa. E o que eles fizeram de mais maravilhoso foi se conectar com a cultura brasileira. Eles foram ver, eles jogaram futebol livremente, de várzea, e eles foram visitar aldeias. Isso inspira também a sua fala como educadores matemáticos, porque talvez isso nos falta, essa conexão que você propõe. Então, por que me dá um pouco de medo ser o William? Porque a gente está nessa crise que você colocou, pandêmica, nessa crise também da universidade, do lugar que nós habitamos hoje como pesquisadores, estudantes. E aí é um pouco angustiante. E o erro nosso talvez seja esse erro solitário, essa solidão na qual a gente caiu. Porque quando você fala da necessidade desses vínculos, e eu me lembro muito da fala de abertura do MES, que é a nossa conexão com os territórios, as soluções não vão partir da universidade para os territórios. Os dilemas, os modos de vida que trazem as soluções também para a nossa universidade, né? Nesse ciclo que hoje parece que tem um rompimento, como você mostrou. Então, seguindo o seu raciocínio, eu também acho que é insubordinar-se. E a gente, curiosamente, fala muito do professor da educação básica se insubordinar, mas a gente fala menos do professor universitário se insubordinar. Então, eu quero ouvir, talvez, um pouco aqui de você, embora você já tenha dado algumas pistas, como podemos nos insubordinar como pesquisadores e como professores. E vou te dar dois caminhos que me alimentam também, mas que tem a ver com a sua fala do quanto você não deixou de falar como psicólogo, você só fala na presença do indígena. E acho que a etnomatemática avançou muito nisso. Então, me lembro da obra do Davi Kopenawa, que a gente fala que é do Davi Kopenawa, que é do céu, mas ele escreveu como um antropólogo. E me lembro também de uma banca de etnomatemática recente, lá na USP, que o pesquisador investigou práticas com a capoeira e falou com vários mestres. E uma das pessoas que compôs a banca era doutor, mas era também um mestre de capoeira. E ele falava, por que esse título também não pode ser dos mestres de capoeira? E por que os mestres não podem compor essa banca? Então, acho que a gente ainda tem aí alguns filtros e queria te ouvir nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Eu volto àquela ideia que a pesquisa é uma experiência no tempo, no espaço. Uma experiência coletiva. Quem não pode ficar perto do outro. A pesquisa é uma experiência coletiva que acontece. Outra parte daquela experiência é escrever artigo, ir a congresso, mas tem outro tipo de resultados e outro tipo de validações. Então, ir à roda de capoeira pode ser parte da pesquisa. Pedir aos mestres de capoeira seu insight sobre a pesquisa. Na Colômbia faz 3 meses eu orientei um estudo de mestrado de uma pessoa que queria saber o que era saber matemático ancestral. Nas tecedoras de uma caquiona, um pouco local. Ele leu a literatura, o que é saber matemático, o que são práticas matemáticas, mas ele propôs uma noção de saber matemático ancestral. Mas ele, além de contrastar isso com a literatura de matemática, ele foi para a aldeia falar com as tecedoras e falou, você acha que isto descreve o que é um saber matemático ancestral? Com isso eu posso saber se algo é saber matemático ancestral ou não. Isso não foi a coletar dados, foi a discutir a construção teórica da pesquisa com as tecedoras. E elas fizeram suas correções. Então, não, tem que inserir tal coisa atrás da outra. Porque para a gente, somente é ancestral se acontecer isso e aquilo.
a construção teórica, a discussão teórica da pesquisa foi com elas. Sim? E depois apresentar a pesquisa com elas. Sim? Então, é como que tem um crisol, tem muitas inscrições, e alguma dessas inscrições deve ter responsabilidade, tem que prestar conta com as comunidades, tem que inserir os objetivos da pesquisa, a metodologia, ou seja, não somente tua responsabilidade, não somente visibilizar. Sim? A ideia é, eu vou te representar entre os outros, fica quieto, não está lá a dizer que você se tem conhecimento. Então, eu sou teu advogado. Essa estrutura de representação acho que não. E sobre a pesquisa, temos que insubordinar. Eu acho que é. Minha sugestão é renunciar a ser os protagonistas, sempre falando que a pesquisa, eu fiz a pesquisa, eu levei. O que acontece se você não está acompanhando? Sim? Se você não é protagonista da peça. E também eu recebi nesta semana na focar alguém que me dizia, olha, tem interesse em fazer algo junto, né? Eu no meu país, você no teu, você leva seus alunos para lá, eu levo meus alunos para lá, tem uma verba que não sei o quê. E a ideia? Qual é a ideia? Não, a ideia é que vamos trocar as nossas experiências, para lá, que no meu país tem a agência de fomento, vai me dar uma verba. Sim, mas a ideia é o que vamos pesquisar. Você quer que eu vá lá para falar com quem? Ah, não sei, a gente vai se falar. Ou seja, ele não está procurando verba para uma pesquisa. Ele está procurando pesquisa para uma verba. Sim? Agência de estudo. Isso. Tem uma verba, se é muito e tal, um monte de grana, vamos, ajuda aí, vamos reciclar uma coisa no projeto, né? E mais uma coisa, joga no Google para ter umas citas mais recentes. Acho que a gente tem que ter essa higiene, olha. Tem uma pesquisa que procura verba, ou uma verba que está procurando pesquisa. Sim? Então, com isso, eu acho que tem um diretor de teatro que diz, você tem que bater no fascista que habita em você, todos os dias. Você olha as pernas, se vê que é um momento fascista, bate nele. Tá? A gente tem que bater no burócrata bem-sucedido que habita em nós. Porque, claro, quem não vai querer ter uma verba de 800 trilhões de reais para pagar tudo? Todos queremos, né? Mas aí chega esse momento que você diz, talvez eu não precise fazer. Eu tenho um professor da matemática pura, o doutor Alonso Takashi, ele dizia, deveriam punir, deveriam tirar do salário do professor cada vez que ele publica alguma coisa. Seria uma muito boa estratégia de pesquisa. Cada que você publique, tira uma parte do teu salário. Coisa que quando você publica, é porque você adora o que vai publicar. Porque você não pode viver sem dizer o que vai publicar. Será a proposta é uma proposta patafísica. Cada que você publica, tira do teu salário. Coisa que sai um livro, porque esse livro é para valer. Você sabe, se ele está assumindo o custo disso, é porque o conteúdo está mexendo nas tripas dele. Né? Porque, mais uma. Vocês, os mais ou menos experientes, sabem o que é a técnica salame? Técnica salame? Alguém? Sabem o que é a técnica salame? Então, eles mandar papers, publicações sem pagar? Não, a técnica salame é que você tem uma pesquisa, você já fez a pesquisa, mas você apresenta um trabalho, como fiz a revisão da literatura. Bem, agora você vai contar os métodos da pesquisa, mais um paper. Então, agora o resultado da pesquisa. Uma tese do tipo. Então você pega o que era a experiência e você vai fazendo fatias, porque como cada fatia, o lápis vai ter, você vai gostar no lápis, né? CNPq vai ter que pagar por cada fatia. Uma coisa que poderia ser explicada em 15 páginas, reduzindo cada vez menos. Pega aqui, você enfeita, como foi a revisão de literatura, você enfeita,
a gente deveria não ter a técnica sagrada. Também tem aquele rodízio de pesquisadores que pessoalmente eu vou escrever um artigo por ano, não tenho muito mais, eu faço a ligação com o Jorge, e digo, Jorge pode ser um autor, tá? E o Jorge passa o mesmo, eu vou ser o segundo autor da Kevin, fazemos um rodízio aí, então eu publiquei 2 artigos, quando somente pensei que teria em um. Ou seja, tem aqui chama Ciranda de Artigos, em homenagem à roda. Tá, então, Publica 10. o sistema de quantificação, o sistema de qualidade e qualificação da pesquisa baseada em indicadores quantitativos, eu recomendo muito aquele livro de Kant e O'Neill, Armas de Destruição Matemática. Sim, imagino que alguns tenham ouvido falar. O mecanismo de medição de pesquisa é uma arma de destruição matemática. Isso cria armadilhas para furar o sistema, como essas, a técnica sagrada, o rodízio de autores. Eu acho que a gente tem que não ficar limpo disso, na medida do possível, porque parte da resistência é se manter vivo. Sim? Então, se você necessita entrar nessa para manter uma posição, não faça, mas saiba para que faz e por quanto tempo. E onde está o verdadeiro interesse da pesquisa? Porque tem muita aquele briga entre os radicais puros que dizem, mas você está play the game, jogando o jogo deles, né? Você está sendo obediente, não necessariamente, você está levando sério. A população indígena do Cauca, a organização que eles têm têm muitos contratos com o Estado, muitos mesmo. Mas para quê? A verba que eles pegam daqueles projetos é verba para manter vivo o movimento. Então, eles têm uma relação estratégica frente ao governo. Tiram os recursos quando seja preciso, mas a questão política, a resistência se mantém. Sim, não sei se já está para responder. Obrigado pela fala. Eu quero fazer 2 comentários e um questionamento. O primeiro comentário é com relação ao que você chama de câmara de eco, aqui no Brasil a gente chama de bolha na rede social, né? E durante a última eleição, que foi agora, em 2022, eu me coloquei nessa experiência de falar com outras pessoas. E aí, a minha experiência, assim, que talvez seja... Acho que eu vou compartilhar contigo para tentar complexificar um pouco essa coisa, né? E me parece que não se trata apenas da gente e do outro grupo, no caso de quem é bolsonarista, né? E não ter contato com o outro lado. Porque isso faz parecer que é uma questão de meramente falta de conhecimento. Né? De modo que se eu colocasse o Bolsonaro do meu lado e falasse, você é um cretino, né? Ele se convenceria da cretinice dele e mudaria. É que não se trata disso, sabe? Se trata de uma outra coisa, eu não sei dizer o quê. Não se trata de uma falta de conhecimento ou de não saber efetivamente quais são os problemas do país, né? Se trata de uma outra coisa. Recentemente a gente teve, por exemplo, o caso da chacina no litoral paulista aqui, e o governador do estado elogiou, dizendo que a polícia fez um bom trabalho. E o que a gente vê na rede social é as pessoas aplaudindo de fato. A gente fala, a história de que não, tem que morrer mesmo, porque é bandido, tem passagem pela polícia, tá? Então, a gente nota que isso de fato não é apenas uma falta de conhecimento ou de contato com o outro, né? Se trata de uma outra coisa, que talvez por isso seja tão complicada essa relação. Porque daí nisso eu estou assim, que tem coisas que simplesmente eu não vou abrir mão, né? E tem coisas que são irregociáveis. Enfim, esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que é interessante comentar, eu tenho entendido das questões que você colocou no início, de como fazemos educação matemática, o que educação matemática fazemos e por quê. E aí você colocou essa terceira, o meu entendimento, no âmbito dessa terceira educação matemática praticada. É uma pergunta importante para esse ano. Mas eu diria, considerando o primeiro âmbito da educação matemática que você mencionou, que é o âmbito governamental, o âmbito do aparato institucional mesmo, na minha perspectiva, eles têm muito claro também
o que ele fala de educação matemática, que educação matemática e por quê. E eu digo que isso até por isso talvez seja difícil a nossa análise, a nossa perspectiva perante isso, porque muitas vezes, inclusive, o porquê deles parece um porquê muito próximo que a gente diria, sabe? No sentido que, por exemplo, quando alguém diz que por que fazer educação matemática, porque as notas têm que melhorar, vai ser difícil ir contra isso, no sentido de que as notas podem melhorar, tem que ser mais matemática, não pode nesse sentido, sabe? Mas aí é claro que o discurso não deve parar nesse âmbito dessa aparência, né? Porque aparenta ser a mesma coisa e talvez o que mobilize esse discurso não seja exatamente a mesma coisa que mobiliza o nosso discurso na nossa prática de educação matemática ou nas práticas que você mencionou ao longo da sua fala, né? Mas eu acho que é interessante pensar nisso no sentido de também ganhar complexidade dentro desse fenômeno que é analisado. E aí um questionamento que eu tenho, considerando a sua utopia, e isso eu acho que vai fazer eco com o que a Andrea falou, é porque você mencionou que o capitalismo ele captura, né? E aí, como que a gente faz para que esse discurso da utopia, e principalmente nesse contexto da solidão, que é o caso que você mencionou, ele não acaba sendo capturado com um discurso próprio do neoliberalismo, parecia que de fato o William estava lá como aquele cara que está lutando por si próprio, né? É meio que assim, daí eu vou fazer um paralelo disso com aquela ideia de que, não, você é um trabalhador, você é ferrado, mas se você trabalhar 12 horas por dia, você vai ficar rico. Então assim, de modo que o William entrou, e aí estava 6-0, ele entrou. Não, mas no período que ele ficou 1-1. Você está entendendo? Assim, então, de forma que a gente não acaba, ou como a gente pode evitar de que mesmo essa ideia, essa perspectiva da utopia, do modo como você colocou, acabe não se tornando um combustível para essa perspectiva neoliberal do sujeito, que ela é bombardeada para a gente o tempo todo. E é nesse sentido dos marxistas, né? Que a ideologia hegemônica, a ideologia da classe hegemônica mesmo, né? Então, assim, é muito mais fácil aquele contexto, aquele exemplo que você deu de utopia ser lido da perspectiva do coach, da perspectiva neoliberal, da perspectiva de que o William trabalhador que está acreditando no resultado do trabalho dele. Do que o contrário, que a gente é bombardeado com relação a incidente, nascimento e a morte. Então, você tem mais comentários desse questionamento? Você está certo, não tem aquela ideia de continua você está no caminho, um conselho que os coaches dão, poder ser muito funcional à perspectiva hegemônica. Concordo plenamente. Aquela ideia da força interior pode te levar a ser mais explorado ainda. Eu concordo. O que sai daí penso nisso, que esses três mundos, esses três teatros, essas três educações matemáticas não são excludentes. Ou seja, eu não imagino uma pessoa agindo numa escola da periferia sem ter lido as coisas que são feitas no segundo mundo, no segundo da educação matemática. Que saiba o que está tramando, o que está tramando o primeiro. Ou seja, não é uma coisa de segregar, mas que esses espaços você tem que habitar. Então, eu acho que essa consciência do micro, do macro, desses técnicos, das contribuições que podem, das inovações que cada uma dessas educações matemáticas produz, essa consciência disso, pode te ajudar a não estar explorado. Ou seja, temos que seguir lutando, mas para que aquela revolução chegue. Ou seja, a metáfora do William é uma metáfora somente para falar que você tem que, não pode cair as mãos. Sim, porque, claro, o jogo tem 90 minutos, não, ou seja, é possível. Eu sinto que o placar pode virar, porque o nosso jogo não tem 90 minutos. Sim? Pode ser que o nosso placar não vire quando eu esteja vivo, mas eu tenho que ajudar para quando chegue aquele momento. Né? Porque, para mim, o chamado é se manter na vida sem aqueles discursos desesperançadores. Aqui. Somos cientes do que está acontecendo, mesmo assim, agindo. Sim? Isso é o que eu quero
comunicar. Sim? Mas você está certo. Se as pessoas não se desligam do demais e dizem, não, é minha luta pessoal, vai ser funcional no liberalismo. A ideia é que não. A ideia é que você saiba que tem que conseguir mais pessoas e fazer comunidade. Não se manter sozinho, apesar da solidão. A solidão que você tem um dever. Eu reconheço que às vezes pode ser bem discutível, sim, esse caráter da solidão. A solidão pode te levar a... Sim, ou seja, eu não tenho uma resposta final para isso, mas eu sim sinto e entendo que temos que fazer as coisas que sabemos que estão certas. Não simplesmente estar para ser virais, para ser bem-sucedidos. Ou seja, lidar com o fracasso, sabe? Aceitar que é o fracasso num sentido, mas um fracasso no outro. Eu penso é assim. Você está certo. Poderia alguém utilizar isso de novo, capitalizar. Mas não é simples. Pessoal, nós vamos encerrar na Jane pela questão do horário, tá? Tudo bem? Então, só a Jane vai ser a última aqui. Bom, obrigado, tudo bom? Eu vou falar em português pela maioria, tá? Mas se você não me entende alguma coisa, fala. Primeira coisa, como colombiana dessa como você chamou? Dessa praga. Eu estou preocupada por esse retorno dessa Colômbia. Então, eu queria perguntar um pouco como você luta, essa força que você falou, qual é essa força e por que você faz educação matemática em Colômbia. Como você consegue profissionalmente e falando para as pessoas que estamos por aqui procurando um pouco esse mundo acadêmico, porque eu entendo, você veio aqui, fez um mestrado, você foi a fazer um doutorado, você viajou, você viu olhares, viu pesquisa e você voltou aonde nós medianamente entendemos como é o contexto. Então eu gostaria muito de entender por que você faz, uma pergunta que você fez, por que você faz educação matemática em Colômbia, entendendo as condições como estão. E uma segunda que eu gostaria é qual seria a sua ciência imaginária, pensando um pouco nessa patafísica, para você se manter nos mecanismos de escape, em meio de uma universidade tão complexa e tão fechada. E obrigada porque você é um orgulho para nós, para as pessoas que estamos por aqui. Então queria te falar, parabenizar e estou um pouco nervosa. Obrigada. Obrigado. Sobre aquele negócio da praga, que para quem não sabe, eu fui o primeiro colombiano que se formou na pós-graduação da PG. Estou fazendo certinho. O primeiro colombiano mestrado sou eu. Depois já chegou o Fabiano Pussato, fez o primeiro doutor. Federico também. Sim, o primeiro com doutorado, e depois a Colômbia já tem um monte assim. Então, e não uma praga, temos um monte de gente boa. Eu conheço. Não, são pessoas que eu adoro. Aliás, se eu conheço mais colombianos, vou mandar mais pouquinho. Porque eu faço educação matemática na Colômbia. Não sei. Es que no sé cómo decírtelo en portugués. Pues es que nuestro país es una mierda. Es el país que tenemos que cambiar. O sea, es que... A ver, eu estava na Dinamarca fazendo meu doutorado e via que muitas pessoas estavam fazendo pós-doc, para ganhar assistant professor, não sei o quê, e o primeiro mundo, né?
amigos de bairros, quando escreviam modos mais altos, você vai voltar. Vou te bater se você volta. Você está no primeiro mundo, né? E aí caiu a ficha para mim. Eu nunca percebi que lá existe um teto. Eu nunca atingiria nenhuma posição como pesquisador, que é a que eu tenho no meu país. E lá estava tudo certinho. Lá não tinha nada para consertar. A máquina estava funcionando. E os níveis de vida estavam aí. O máximo que eles se preocupam é pelos suicídios de algumas pessoas, mas lá não tem nada para consertar. Teu agir não vai implicar mudança nenhuma. Você pode ser errado ou certo, e tanto faz. Porque o sistema funciona. Então, esse foi o que eu percebi dos países escandinavos. E a Colômbia que não está ferrada. Então, meu agir, ou seja, eu tenho a garantia de que as coisas que eu faço têm implicações. Eu tenho a certeza de que eu consigo furar a imobilidade social. Eu tenho alunos na faculdade onde eu trabalho, que são as primeiras pessoas que vão na faculdade da sua família. Sou coordenador de curso, eu faço sempre a primeira pergunta. Alça a mão aqui as pessoas que têm um vovô que foi à universidade. Ninguém. Alça a mão as que têm pai e mãe que foram à universidade. 3 ou 4. Quem são os primeiros que entraram na universidade? E esses são meus alunos. Para mim, isso é furar o esquema. Ajudar eles a ensinar. Você pode conhecer coisas do segundo, da educação matemática, da primeira. Sim? E tirar a vergonha de habitar a terceira educação. Sim? E entender que na terceira educação matemática, naquela escola de povo que não tem nem sequer eletricidade, onde as crianças chegam e tomam café da manhã, aí você pode refletir. Aí você tem uma teoria. Aí você pode fazer experimentação. Aí você faz coisas. Sim? Então, para mim, o que me faz fazer matemática lá na Colômbia é a ciência, a consciência, a certeza. A certeza de que o que eu faço tem consequências. E isso me volta. Me volta para o assunto da responsabilidade. O que eu faço lá pode sair muito bom. Pode sair muito bom. Então, fala sobre a minha responsabilidade. Se eu estivesse no Japão, eu estaria na toa. Não importa, não interessa. Essa foi a primeira. E a segunda pergunta? A segunda foi como você faz, mantendo-se numa existência de universidade, todas essas coisas, para na universidade se manter nos mecanismos de escape. Em inglês tem uma expressão, there is no free lunch. Não tem almoço de graça. Não tem almoço grátis. Eu pago o preço. Todos os dias pago o preço. Com os colegas do departamento de matemática, pago o preço. Com os colegas que gostam muito da engenharia de arte, pago o preço. De falar de questões sociais, de questões políticas. Muita resistência? Você, nesse sentido, que a palavra solidão é ambígua, é polissêmica. Eu pago o preço daquela solidão. Assim, eu estou sozinho nesse sentido. Então eu procuro cúmplices em outras universidades e me reproduzir, sabe? Sim. Achar pessoas que aumentar a bagunça, isso que a gente precisa. Mas sim, você paga o preço, você paga o risco do ostracismo. Você tem que saber que o ostracismo, sim, claro, porque vamos chamar a uma reunião aquele que vai afinar cada coisa. Você tem que pagar o preço. Isso é muito difícil, porque vai sempre postar. O que vamos fazer com os alunos? O que vamos fazer? Você tem que assumir o fracasso. Vai estar no escuro por bastante tempo. Porém, você tem que postar a capa no seguinte ponto. A ideia é possível fazer. Sim?
porque uns colegas que disseram, a educação matemática não faz sentido. Sim? Não faz sentido fazer educação matemática, porque tudo está determinado pela OCDE, né? Organizações transnacionais. Mas como se a matemática precisara fazer sentido primeiro para eu poder fazer depois. Sim? Quando isso faça sentido, então eu faço uma educação matemática. Sim? Como se fosse um axioma, uma condição, um princípio. Não. O que sentido você vai dar para a educação matemática? Sim? É a gente que tem que fazer sentido, né? O que educação matemática você vai fazer? Para que ela tenha sentido, faça sentido. Se você fica esperando que outros criem sentido, então, os artistas de teatro dizem, eu vivo disto, que economicamente não vivem, mas eu vivo para isto. O meu jeito de viver está nisso. O sea, não dá para pagar as contas, mas sem isso eu não consigo viver. Sim? Então, para mim, estar com as comunidades indígenas é o que faz sentido para mim. Então, por isso que me mantenho. E outras coisas, é entender as fronteiras do segundo mundo, as fronteiras da segunda educação matemática, as fronteiras do primeiro educação matemática. Você é muito bom, você é o presidente de uma república de 1 metro quadrado. Tenho pessoas com as que falo, aquele colega, Carlos Pátio, esse professor que mostrei para vocês, eu conheço ele faz 17 anos. Para mim faz sentido falar de educação matemática para ele. Para mim faz sentido pegar alguns livros que eu vi hoje aí na exibição da coleção de como fazer pesquisa de aula em salas iniciais, um livro assim. Para mim faz sentido pegar esse livro que está em português e eu falar com ele em espanhol, para que ele consiga falar em laçajú, com suas crenças, com coisas que estão aí nesse livro. Para mim, seria de tudo para aquele centro periférico faz sentido. E claro, os grandes referentes da educação matemática tradicional no meu país falam olhar com receio. Sim. Fazer o quê? Sim. Não sei. Depois falamos em espanhol, porque meu português desaparece quando preciso usar palavras especiais, mais precisas. Não preciso falar, preciso. Muito obrigada, Aldo, por esse tempo, por essa palestra. Achei que foi